Bem-vindo, bem-vinda para o canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia, nesta série especial sobre as leituras da liturgia dominical no tempo do Advento. Este é o terceiro vídeo, já tivemos um de introdução geral, se você não viu ainda, corra lá no nosso canal e veja para você compreender o conjunto do Advento. Semana passada vimos o primeiro domingo e hoje o segundo domingo de Advento, que neste ano, porque coincide com a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, as leituras do Advento cedem lugar às leituras da solenidade. Mas ainda assim, neste tempo de Advento, será um convite muito forte à atitude de fé e de esperança, com a figura de Maria como modelo. Que o segundo domingo é dia 8 de dezembro, e no dia 8 de dezembro nós temos uma solenidade mariana, né, Imaculada Conceição. Então, excepcionalmente este ano, as leituras do segundo domingo do Advento cedem lugar para a solenidade. Então, no dia 8, nós teremos o quê? Nós teremos textos relidos de forma mariana. Gênesis 3, depois o Salmo 97 ou 98, Efésios 1 e Lucas capítulo 1. Vocês se recordem que eu havia falado que no ciclo normal do Advento, Maria vai aparecer só no último domingo, só no quarto domingo do Advento, nos 4 anos. Mas em 2024, como o segundo domingo é solenidade mariana, então lhe cede lugar. O que nós vamos ter aí? Vamos lá, Gênesis. Aliás, essas leituras todas aí, nós já vimos em algum momento no tempo comum. Então, aqui nós vamos sintetizar bastante. Vamos lá. O que nós temos em Lucas? Nós temos lá o anúncio do anjo, né? E normalmente, como é praxe acontecer, 99% dos pregadores vão falar diretamente do sim de Maria, vão ficar focando, batendo aí em cima do sim de Maria, que não está errado, mas a leitura não diz só isso, a leitura é muito mais rica, né? O diálogo de Maria com o anjo é cheio de detalhes. Ele mistura dois gêneros literários. Quais são esses gêneros literários? O relato de anunciação, que aí eu coloquei em letras azuis, e o relato de entrega de missão, que eu coloquei em letras vermelhas. E aí vem esta tabelinha, e tudo começa com a aparição do ser celeste. Então, para quem está vendo aí em cores, ou quem imprimiu em cores, vai reparar que a aparição do ser celeste, que é um anjo neste caso, está em preto. Por quê? Porque serve para os dois pedaços aí. Mas depois nós temos alguma coisa, três componentes pertencentes ao gênero literário anunciação, anúncio do nascimento de um filho, e o que está em vermelho são os dados pertencentes a relato de entrega de missão, que neste texto aqui de hoje são dois gêneros literários fundidos. Então, o que acontece? O resumo da história hoje é assim: aparece um ser celeste, que vai ser o anjo. Isto pertence tanto ao relato de anunciação como ao relato de entrega de missão. Mas aí, o anjo anuncia o nascimento de um filho. O anjo diz como vai ser o nome da criança e revela qual vai ser o destino dessa criança. Isto é relato de anunciação. Agora, quando a mulher que escuta o anúncio do anjo põe um problema, levanta uma questão, o anjo responde e ainda dá um sinal para provar que ele está certo, isso aí já não é mais relato de anunciação, é relato de entrega de missão. Isso aí, cada um desses gêneros literários, tem vários textos lá no Antigo Testamento, não vamos poder ver isso agora,
mas só recordo de um. Vocês lembram quando Deus aparece para Moisés e manda Moisés ir para o Egito tirar o povo que está escravizado? Moisés levanta um problema. Tem um empecilho. Mas eu sou gago. Hã? E Deus para ele, isso foi um problema nenhum, te vira, eu vou mandar, já que Arão vai falar no teu lugar, mas isso aí para mim não é desculpa, né? Então, esta, esta, quando Deus entrega uma missão, a pessoa que recebe vai encontrar sempre um problema, porque vai, alguma, vai ter alguma dificuldade, né? E é exatamente o que acontece lá com Maria. Como é que vai acontecer isso? Eu não conheço homem. Aí, por isso, o anjo vai responder e depois ainda vai dar um sinal que vai dizer, ó, a tua prima está grávida. Bom, o que esse trecho aí nos ensina, afinal de contas? Então, nós temos que ler, em primeiro lugar, como relato de anunciação. Como relato de anunciação, a ênfase está no destino de Jesus, tá? Porque entendam o seguinte, gente, isso aqui é um problema, é outro problema grave. O personagem principal desta anunciação não é o anjo e não é Maria, o personagem principal é Jesus, tudo gira ao redor dele, tá? Então, como anunciação, o ponto importante é o destino de Jesus, né? Ele será grande e reinará para sempre. E como entrega de missão, a ênfase está na resposta do anjo, né? Como é que vai acontecer isso? O Espírito virá sobre ti e você vai conceber do Espírito Santo. Tanto no relato de anunciação, como no relato de entrega de missão, a finalidade deste conjunto é mostrar que a pessoa e a missão de Jesus são divinas. Vêm de Deus e voltam para Deus. Deus é o ponto de partida e o ponto de chegada. Ah, mas e o sim de Maria? Não tem valor nenhum? Não estou dizendo que não tem, mas ele precisa ser contextualizado, tem que ser colocado nesse contexto aí, para a gente perceber e entender com mais profundidade como é que a resposta de Maria serve de modelo para os cristãos. Quer dizer, disponibilidade para se comprometer com o projeto de Deus. Agora, não adianta a gente ler essa anunciação de Maria e não ler o resto dos relatos do chamado Evangelho da Infância de Lucas, porque nós vamos ver que o sim de Maria não acontece só aí, acontece também depois. Quer dizer, não é só no momento que ela recebe a visita do anjo. Ela vai continuar dando sim quando vai visitar Isabel, que aliás vai ser um dos evangelhos ainda deste advento, né? E depois, na apresentação de Jesus no templo, diante da profetisa Ana e do Simeão, né? Que ali, então, sacerdotisa Ana e o profeta Simeão. Então, nós vamos ver que ali também o sim de Maria continua. E esta ideia do sim de Maria tem uma coisa que muita gente deixa escapar e que nós vamos ver daqui a pouquinho. Para isso, nós temos que ver as outras leituras. Então, vamos ver lá. Gênesis, capítulo 3. Já falamos de Gênesis 3 recentemente, então é bom a gente recordar o seguinte: nas nossas Bíblias, vocês podem procurar, nunca vai aparecer a palavra pecado e também nunca aparece a palavra queda. Algumas Bíblias colocam essa palavra queda no título, mas lá no texto não tem nem a palavra pecado, nem a palavra queda. É uma experiência negativa, uma experiência que tem consequências, né? Tanto essa ideia de pecado, de queda, são interpretações posteriores acrescentadas ao texto, mas lá o texto não fala de pecado. Na verdade, o texto é uma fábula. A serpente fala e tem perna, né? Quer dizer, uma fábula
o que significa que é uma catequese para criança, se a gente quiser, ou para adolescente, ou para gente adulta também, para dar sentido a algumas realidades. Por exemplo, papai, mamãe, vovô, vovó, por que serpente não tem perna? Né? Então, é uma explicação para a criança disso daí, né? Por que mulher tem dor de parto? Não, por que só a mulher tem a dor do parto? Por que o homem não tem? Ou então, por que precisa ser tão difícil plantar, principalmente lá na região de Israel, que é muito árido, né? Por que tem tanto trabalho a plantação, né? Então, veja que são realidades humanas que serão relidas de uma maneira teológica. Torna a dizer, nós já tivemos uma explicação sobre este Gênesis 3 aí em domingos anteriores. Agora, Gênesis 3 é muito interessante porque tudo é narrado como se fosse um processo num tribunal, né? Deus é o interrogador, né? O que que você fez? O que que você fez? O que que você fez? Por que você fez isso? E, ao mesmo tempo, ele é o juiz. Já no capítulo 2 já tinha todo o cenário, o que pode e o que não pode fazer. E aí há uma desobediência que tem consequências. A tradição judaico-cristã associou a serpente a Satanás. Então, não foram os cristãos que ligaram a serpente a Satanás. A tradição judaica também fez esta identificação. Só que o texto nunca usa a palavra Satanás, nunca usa a palavra demônio, nunca usa a palavra diabo. Diz que a serpente era o mais astuto dos animais. Agora, a tradição cristã fez uma releitura mariana, é por isso que nós estamos utilizando essa leitura na festa da Imaculada Conceição. Por quê? O texto é assim, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Qual que é a releitura mariana? Entre ti, Satanás, e a mulher, que é Maria. Entre a tua descendência, que são os demônios, e a descendência dela, que são Jesus. Vê como é a releitura mariana, né? Aí vem um problema. Quem vai te ferir a cabeça? O texto diz esta. Esta é a mulher, então é Maria, ou é a descendência, que no caso seria Jesus, né? Aí o texto é um pouco ambíguo, mas daqui a pouquinho nós vamos ver que para os católicos tudo se resolve num outro nível, né? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhares. E aí então que a gente estava falando um pouquinho no início, né? Que isto vai aparecer nas imagens marianas. Nossa Senhora das Graças, Imaculada Conceição e Nossa Senhora Medianeira, e talvez em outras, algumas vezes estas representações marianas mostram Maria pisando a cabeça da serpente. Por que isto? Porque a tradição cristã, cristãos, particularmente os católicos, vão chamar o versículo 15 de proto-evangelho, quer dizer, o evangelho primitivo, o primeiro anúncio da salvação em Cristo, que é descendente da mulher, né, que vai pisar a cabeça da serpente. Né? Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é o que nós estamos celebrando, e uma das versões da Nossa Senhora Medianeira, e vocês podem ver que em todas elas Maria está pisando a cabeça da serpente. De onde vem essa coisa? Deste versículo aí, Gênesis 3, versículo 15, relido de forma mariana, que vai dizer: porém, inimizade entre você, demônio, você serpente, que é o demônio, e a mulher, que é Maria, entre a tua descendência, os outros capetas todos, e a descendência dela, que é Jesus, ela, a mulher Maria, vai te pisar a cabeça e você vai tentar morder o calcanhar dela. Então, esta foi a primeira leitura. Salmo responsorial.
de novo, né, recordando, e vai responder a primeira leitura, e é um daqueles salmos do tipo hino a Javé Rei, como nós já vimos mais de uma vez, né, que sempre tem lá um versículo Javé Rei. Isso está lá no versículo 6, né? Aclamai, aclamai diante de Javé. Então, aclamai a Javé porque ele vem. Nos versículos que nós vamos escutar nessa liturgia, nós temos o seguinte: Javé é descrito como um guerreiro vitorioso, um guerreiro que saiu a campo para destruir seus inimigos. Mas, aqui que vem uma coisa curiosa. A vitória de Javé não está em derrotar os inimigos, mas em salvar o fraco. Então, o importante não é que Deus vai derrotar quem está contra ele. Deus vai ser vitorioso quando ele salvar o fraco. Por isso, o texto diz que a salvação é para todas as nações. Mas você pode escolher, né? Ou seja, a salvação é aberta, não é só para um grupinho de privilegiado, não é só para quem pertence ao meu movimento, ao meu partido, né? E por que este salmo responde à primeira leitura e que sentido ele tem na solenidade que nós estamos celebrando? Porque a alegria de Deus é que a gente participe do projeto de salvação, que a gente pertence, a gente entre assim, na dinâmica de ajudar Deus a salvar o mundo. E aí que vem o conceito de mistério. Isso é uma coisa muito importante, porque mistério não é uma coisa impossível e proibido de entender. Mistério é uma coisa que a gente pode e é bom a gente entender, só que vai ser sempre maior do que a nossa cabeça. Quer dizer, a nossa capacidade de compreensão nunca vai dar conta. Por isso que a salvação, o projeto de Deus, é um mistério. E o que, que tem a ver Maria com isso? Porque a Maria, como já falamos, é um modelo de quem ajuda Deus a realizar a salvação. E é por isso que, na segunda leitura, nós temos lá a carta aos Efésios, né? E na carta aos Efésios, nós temos um hino de exaltação ao plano salvífico de Deus. Bendito seja Deus que nos redimiu com toda sorte de amor, vindo do céu, etc. Né? O que diz este hino? Que é um hino à salvação de Deus. Começa com uma bendição, com agradecimento, porque Deus nos deu a salvação. Bendito seja Deus e tal, né? Quer dizer, a salvação, algo que Deus desejou desde antes da criação do mundo. Quer dizer, Deus criou o mundo para que a gente fosse salvo. Depois, e o que está em preto e negrito ali são os versículos que nós vamos ler na liturgia, né? Nós temos lá três versículos que falam de escolha e predestinação. E aquilo que já tínhamos dito. A glória de Deus não está em destruir quem é contra. A glória de Deus está em salvar a humanidade. Significa também que a glória de Deus, não, quer dizer, que Deus, se nós quisermos glorificar a Deus, né, mais importante do que adoração, procissão, missa, canto, gesto de sei lá o que, de ação de graça, é ajudar a Deus a salvar o ser humano. Este é o verdadeiro louvor a Deus. Isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem. O hino continua falando do dom da graça e o perdão dos pecados, e fala então deste mistério da salvação em Cristo, que é a cabeça, né? Quer dizer, em Cristo tudo é regenerado, tudo é purificado, tudo é redimido. Mas esta salvação que Deus preparou desde antes da criação, ela é destinada também aos pagãos, também aos gentios. Quer dizer, a mesma eleição, a mesma salvação é para os judeus e é para os gentios. E o dom do Espírito Santo é antecipação deste prêmio, desta herança, desta salvação. E então, o que achou? Que bonito, né? Esta figura de Maria, não só como intercessora, mas como mulher de fé,
que nos ensina a caminhar na fé. Uma boa continuação de Advento para você e até o próximo domingo.